Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Vamos sentar um pouquinho. Glória a Deus. Logo após nós vamos fazer a leitura. Irmãos, eu quero nessa noite começar agradecendo esse culto de agradecimento. Quero agradecer pelo registro Reinaldo, mais do Gilmar, nosso instrumentista que está aqui, nos ajudou durante a campanha. Pastor Rodrigo está comigo na campanha, pastor Walter, as componentes do ciclo de oração, cada uma das irmãs, os irmãos que estão sempre nos ajudando, né? Aqui a nossa irmã, glória a Deus, os diáconos da nossa igreja que está cooperando conosco, o nosso diácono Heraldo, que veio prestigiar também, o Júnior Aliado, todos os irmãos, o nosso irmão que está sempre com a gente aqui cooperando, né, irmãos? Então, quero agradecer a todos, amém? Porque vocês não sabem a satisfação que é nós poder, nessa noite, estar agradecendo. O pastor Antônio Marques está nessa noite também aqui fazendo a primeira parte, a irmã Cristiane, todos os irmãos, né? Para não esquecer, se eu estiver esquecendo de alguém, o irmão Adão, né? Posso esquecer de irmã Geralda que está ali, que Deus abençoe. Se eu esquecer de alguém, irmãos, fala aí, né? Mas não estou esquecendo de ninguém, né? Irmão Ezequiel está ali, a nossa irmã que está sempre aqui conosco, a vizinha ali da nossa irmã, que não tem assim, familizei o nome da irmã. Marisete está com semblante de serva do Senhor, né? Graças a Deus. Irmãos, eu quero nessa noite contar uma bênção, os irmãos vão entrar na palavra. Eu fiquei, durante a pandemia, ali na empresa onde eu trabalhei, né? As portas estavam fechadas para muita gente na pandemia, e Deus abriu uma porta para mim antes da pandemia. Foi abrir a porta para mim, a pandemia começou. E as portas ficou fechadas para muita gente, poucas pessoas conseguiram trabalhar, muitos perderam seus empregos, as portas foram fechadas, redução de salário, foi uma situação difícil para quase todo pai de família. E nós vemos as dificuldades acontecendo, e Deus cuidou de nós, naquela empresa quando eu entrei. Não tiraram um centavo do nosso salário, pagaram direitinho, todo mundo ficou em casa, mas trabalhou. Naquele momento que teve aquele fica em casa, a empresa pagou táxi para nós ir para o trabalho, não deixou nós em casa. Nós trabalhamos toda a pandemia, não perdimos um dia, né? E ela sempre nos renumerou direitinho, não deixou faltar nada para nós, né? E agora, irmão, fiquei surpreso porque todas as coisas pertencem a Deus. Uma certa época eu me entristeci, né? Botei no meu coração uma satisfação, uma vontade de mudar, né? De sair, mas fiquei orando a Deus para ver o que Deus queria. E eu falei com Deus, se um dia eu saísse do trabalho de empregado, eu não queria mais trabalhar de empregado, eu queria trabalhar por conta própria, né? Na época eu trabalhei por conta própria, depois tive que parar, mas dessa vez agora eu queria voltar de novo a trabalhar por conta própria. E quando chegou um dia, né, eu já estava assim pensando que alguma coisa ia acontecer, Deus já tinha falado comigo, eu não estava enganado em nada. Quando o nosso diretor mandou me chamar, aí no meu coração falou, você sabe o que você vai fazer? Eu pensei, eu já sei o que eu vou fazer. E quando eu fui lá para conversar com ele, quando ele mandou sentar na mesa, quando ele olhou para mim, eu falei, pode falar, rapaz, eu sei o que você vai fazer, faça logo o que vai fazer. Não se preocupa, porque quem me segurou até hoje aqui foi Deus, e se Deus está falando que é hora de eu ir, eu estou indo. Então assim, acertamos, peguei na mão dele, agradeci pela empresa e glorifiquei a Deus, e nessa noite eu estou dizendo, estou contando essa bênção, porque tanto fui abençoado como entrei, também como eu estou sendo abençoado. Então, pensa da gente assim, lembra dele que quer contar um milagre, uma bênção, só como Deus abre as portas para nós. Mas e quando as portas fecham, nós temos coragem de falar? Mas nessa noite eu estou tendo coragem de dizer para os irmãos, eu estou glorificando a Deus, estou contando como uma bênção de Deus que aquelas portas fechou, mas cumprindo ali tudo aquilo que Deus quis ali na minha vida, amém? Então, temos que ser fiel a Deus, temos que aprender, é isso. Às vezes nós só queremos falar quando estamos doentes, oramos para Deus curar. Mas quando Deus cura, nós não temos coragem de vir aqui na frente agradecer a Deus pelo que Ele faz na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, quero falar para os irmãos, desde quando o diácono Júnior falou para mim, logo após ele daquela situação da mãe dele,
que aconteceu ali com a mãe dele, faleceu. Aconteceu algumas coisas com ele que poucas pessoas sabem, né? Mas ali, irmão, a partir daquele momento, Deus mostrava para mim, né, uma pessoa está fazendo um trabalho contra a sua vida e contra a vida da sua companheira, né? E eu fui para oração, irmão. Fui para oração e vi como que o inimigo chegou até você. E eu fui para oração. Então, irmão, tudo que aconteceu com você, Diácono Júnior, foi fúria do inimigo. O inimigo lançou sobre você enfermidade. Ele queria parar você de uma forma terrível. Mas entrei em oração, orando a Deus, pedindo a Deus o que estava acontecendo com você. Aquele dia que eu mandei um áudio para você, você mandou a foto, mostrou para mim como estava o seu rosto. E eu orei a Deus e Deus confirmou para mim que era um laço que o inimigo tinha jogado na sua vida. E aquela enfermidade ia ser passageira, mas ia doer na sua carne. Mas Deus ia te dar a vitória, tá? Então, orando a Deus, pedi a Deus. E Deus falou que era uma obra de feitiçaria contra a sua vida. Que fizeram. Eu não vou falar quem é, porque o homem de Deus não cria confusão. Você sabe quem fez o mal, você sabe de onde que veio o mal, mas a gente ora para Deus repreender. Mas eu não preciso de falar para não trazer mal nenhum sobre você. Mas o que Deus fez na sua vida foi coisa grande através da oração, tá? Deus permitiu que acontecesse, mas Deus permitiu que você hoje pode estar aí livre para dar o seu testemunho diante de Deus, tá? Então, Deus mostrou, eu fiquei calado, orei a Deus, e quando não cumpriu o que Deus quis, eu não abri a boca, tá? Porque é assim que Deus trabalha, amém? Sem perda de tempo, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia? Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra nessa noite. Convidei um irmão para estar conosco hoje, e o irmão não pôde estar, né? Não sei o que aconteceu. Então, quem convida é responsável. Não tinha como passar a palavra para o irmão em cima da hora. Se eu passar aqui, os irmãos obreiros trazem a mensagem. Mas é bom você chamar, preparar certinho, né? Para a gente estar trazendo a palavra do irmão. Mateus 7, capítulo 7. Até o 23, 21 ao 23. Evangelho de Mateus, 21 ao 23. Não vou ser extenso nessa noite, apenas um agradecimento aí por Deus ter nos abençoado. Glória a Deus. Eu vou ler o versículo 21. Amém? E a igreja, o 22, e depois nós juntos fazemos o versículo 23. Quem achou, diga amém? Amém. Mateus 7, verso 21, 22 e 23. Diz assim o versículo 21: Nem todos aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Agora o 23. Então me direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pode se sentar em nome de Jesus, dando glória a Deus. Vamos muito extenso, igual eu falei, a palavra aqui para nós, graças a Deus, louvado seja Deus. Queridos irmãos, o texto que acabamos de ler nessa noite é um texto muito conhecido, pregado por muitos companheiros, por muitos colegas de altar, pastor, renomado, e homem simples também, como eu sou, outros mais.
E a gente aprende com Deus e com nossos irmãos. Eu aprendi com o evangelista Grinaldo algo, né? Quando eu falar, ele vai saber que eu aprendi. E eu vou compartilhar com os irmãos o que eu aprendo, né? Porque eu acho que o se torna a gente humilde e pequeno é quando nós reconhecemos que nós vivemos, nós somos um eterno aprendiz, né? Não tem quantidade de pastor, idade, tempo de ministério que não tem que às vezes aprender com pessoas que talvez até mais novo do que a gente, e às vezes a gente aprende ao ouvir, né? O irmão falou uma frase que eu prestei bastante atenção. Às vezes o irmão chega aqui na frente, aprende isso, igreja, aprende isso. Às vezes eu nunca fiz, mas talvez se um dia eu fizesse, eu estava errado. Mas aí eu aprendi mais ainda. Às vezes eu dou oportunidade para o irmão chega aqui na frente e diz: eu não sou pregador, né? Eu não sou pregador, né? E parece que desfazendo daquilo que Deus chamou ele para fazer. E ele falou na sua fala que quando nós falamos dessa maneira, nós estamos deixando uma brecha aberta para o inimigo, porque ele vai trabalhar contra os nossos pensamentos, para que nós não temos autoridade para ministrar a palavra. Então, quando nós tivermos oportunidade para estar na frente, para ministrar a palavra, não é essa fala que nós temos que falar. A fala que nós temos que falar é essa: a voz é minha, a boca é minha, mas a palavra é de Deus. Aleluia! A palavra é de Deus, amém? Queridos irmãos, nós estamos diante de um aconselhamento bíblico. Nós estamos diante de uma época, se nós for olhar, queridos irmãos, há mais de 2000 anos, talvez 1600, 1800 anos dessa escrita, porque segundo os rabinos, o Novo Testamento, alguns textos foram montados e foram escritos até depois de 3 séculos da morte de Jesus, porque havia ali, queridos irmãos, os rabinos, aqueles que escreviam nos papiros e depois transformavam em livros e guardavam. Então não foi fácil garimpar tudo aquelas informações para montar os escritos. E os escritos, talvez você pense que foi feito em um ano, talvez você olhe e pense que foi feito em uma semana, mas não foi. Demorou muito tempo para montar certinho os livros, né? A separação de capítulos foi para melhorar para nós, mas não tinha capítulo, era um livro só, não era separado de versículo, era um livro só. Ao passar do tempo, eles foram aperfeiçoando e criando capítulo, versículo, para o melhor entendimento nosso. E o conselho, na época qual nós aprendemos, né, que o escritor, a palavra de Deus, o Espírito Santo orienta, né, para que o evangelista escreve esse texto a qual nós vamos fazer menção nessa noite. E ele vai estar iniciando com uma comparação entre dois caminhos. Um caminho que traz uma porta larga e um caminho que traz uma porta estreita. Ele vai estar falando acerca desses dois caminhos. Ele está dizendo que a porta larga são muitos que entram por ela, mas ele vai dizer que a porta estreita são poucos que vão entrar por ela. Queridos irmãos, quando ele abre a porta e dizer os parentes da porta larga, nós começamos a ver a palestra do escritor, a qual narrava o texto bíblico, escrevendo desta forma. Ele já começa dizendo que a porta larga é fácil de entrar por ela, porque na porta larga
Aí não pode fazer o que faz na porta larga. Na porta larga nós podemos fazer de tudo e ninguém vai contestar contra nós. Nós podemos continuar da forma que estamos. Nós podemos enganar, ser enganador, que nada vai acontecer. Porque na porta larga não tem transformação. Na porta larga não tem conversão. Porque na porta larga é de fora, é de dentro, é de fora para dentro. Na porta larga se prepara por fora. A beleza é por fora na porta larga. Então não tem problema nenhum na porta larga. A porta larga tem aparência, queridos irmãos. Aleluia. Podemos estar bonitos por fora, mas podemos estar totalmente corrompidos por dentro. Agora já na porta estreita tem diferença. Na porta estreita tem que ter sacrifício. Na porta estreita tem que morrer para o mundo. Na porta estreita tem que nascer de dentro para fora. Tem que ser transformado. E quem é transformado, basta você bater o olho e você vê. Porque quando a transformação vem de dentro para fora, ela atinge a parte de fora. É só você olhar, você vê. Não precisa ninguém falar nada, porque quando a transformação vem de dentro para fora, aleluia, não tem como os olhos não ver aquilo que está acontecendo. E ele está falando, irmãos, para que nós pudéssemos acontelar dos falsos profetas, dos falsos pastores, do falso ensino. É nessa questão que é porta larga, dos falsos ensinadores que havia de acontecer. Ele estava falando, olha que tempo que falou isso. Aleluia. Está pegando a comparação da época do pastor verdadeiro, aquele pastor que eu vi no capítulo 10 do Evangelho de João, que deu a vida pelas ovelhas, que quando ele não entra pela janela, ele entra pela porta, diz a palavra, e quando ele abre a porta, as ovelhas vão à frente e ele atrás, e as ovelhas não desviam do seu caminho, e diz a palavra que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e o pastor conhece a voz das suas ovelhas. É uma troca de conhecimento. Aonde que a ovelha vai, ela escuta a voz do pastor, aleluia. Para onde a ovelha caminha, ela sabe que o pastor está cuidando dela, ela não tem medo do perigo, porque ela sabe que o pastor está perto para proteger. Mas ele está dizendo, cuidado com os salteadores. O salteador no meio do caminho. O salteador, aquele que há de aparecer para tentar ser pastor, para querer passar como pastor. Ele vai até enganar, aleluia, porque a ovelha ela é indefesa, irmão. A ovelha ela é indefesa. Se o pastor não tomar cuidado, não cuidar das suas ovelhas, aleluia, qualquer pessoa que passa, ela pode tentar acompanhar porque é indefeso. Mas o que a Bíblia diz para nós nessa noite, nos traz uma direção, que a ovelha conhece a voz do pastor, ela pode até tentar acompanhar o estranho, mas quando ele abrir a boca, ela sabe que é estranho, porque ela conhece a voz do seu pastor. E ele continua dizendo, o falso ensinador, o falso pastor, os falsos obreiros, onde aparecer, tomem cuidado. Aí ele vai fazer algumas comparações, que não tem como uma árvore boa produzir frutos ruins, ou uma árvore ruim produzir frutos bons, né? Ou vice-versa, não tem como.
Em nome de Jesus, eu fiz a obra. Eu fiz em nome de Jesus, multidão me seguiu. Eu curei no nome de Jesus. Eu ganhei alma no nome de Jesus. Tudo isso eu fiz. Aleluia. Mas parece que para o homem está tudo certo, mas para Deus não está certo. O homem pode até enganar, mas a Deus ninguém engana. Porque o homem conhece por fora e Deus conhece o que está por dentro. É por isso que ele faz a comparação. Se a árvore é boa, ela tem que dar fruto bom. Se a árvore é ruim, ela tem que dar fruto ruim. Não tem como uma árvore ruim dar fruto bom. Ele está dizendo. E aí, meus irmãos, estão profetizando o nome de Jesus. Estão fazendo a obra no nome dele. Aleluia. Mas não quer ter compromisso com ele. Não quer sacrificar por ele. O evangelho de Cristo é um evangelho de peleja, de sofrimento. É um evangelho de renúncia. Aleluia. Mas esses não querem renunciar ao pecado, não querem renunciar à mentira, quer estar nivelado com o mundo. Tudo que o mundo joga, eles pegam. Tudo que o mundo faz, eles fazem. Não tem separação. Aleluia. Mas a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, ela tem diferença, irmão. Ela tem diferença. Quando você entra na porta da igreja, quando você vê a igreja que tem Bíblia, quando você vê a igreja que tem ensinamento, quando você vê a igreja que tem a palavra, quando você vê a igreja que está construindo a sua base na palavra de Deus, eu glorifico, porque o diabo não fica na igreja que tem a palavra, que tem a doutrina da palavra de Deus. Doutrina não é veste, não é roupa. A doutrina é a palavra que desce nessa noite, para que nós podemos olhar para nós mesmos e saber o que estamos fazendo da nossa vida. Doutrina, irmão, é diferente de uso e costume. O uso e costume está acabando com muitos irmãos, porque foca no uso e costume. Esquece que quem morreu na cruz para nos salvar foi Cristo. Aleluia. Tudo que vê fala, tudo que vê comenta. Aleluia. Mas o que estamos fazendo para fazer diferença nessa terra? O que nós estamos fazendo para mudar, irmão? O que nós temos feito para mudar? Aleluia. O que nós temos feito nas ruas para mudar essa situação? Louvado seja Deus. Aleluia. Aí ele dizendo, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, esse sim entrará, porque faz a vontade do Pai, porque prega a palavra de Deus, ensina, compartilha com os irmãos, não agride ninguém. Palavra de Deus não é para agredir, não é agressão. Palavra de Deus não é você querer colocar a sua posição. Palavra de Deus não é eu errar, nem eu fazer os meus erros, nem eu cometer os meus pecados e procurar dentro da palavra saída para mim. É eu reconhecer que eu sou pecador, é eu reconhecer que eu errei, mas eu tenho que olhar e dizer, a Bíblia é sagrada, não mente, ela é séria. A palavra de Deus não muda, errado sou eu, quem tem que mudar sou eu, não é a palavra. Eu estou errado, mas a palavra permanece fiel. Hoje estamos escolhendo textos bíblicos para compartilhar com aquilo que nós pensamos, né?
Aí eu prego aquilo que eu penso que eu tenho que pregar. Entendo aquilo que eu acho que eu tenho que entender. Não é não, irmão. A palavra de Deus, ela vai ser sempre a palavra de Deus. Na Inglaterra, na Alemanha, na Suíça, nos Estados Unidos, onde for, é a mesma palavra. Ela não muda de maneira alguma. Pecado aqui no Brasil é pecado, na Inglaterra, nos Estados Unidos, onde foi pecado. Não muda. Tá? E isso aqui é doutrina que eu estou pregando nessa noite. O que é doutrina, pastor? Simples. É conhecer aquilo que nos tira da presença de Deus. É conhecer aquilo que nos vai levar para longe de Deus. Isso é doutrina, ter o conhecimento da palavra. Olha, ele está dizendo, ó, entrai pela porta estreita, porque larga, ó, é a porta, é espaçoso o caminho, né, que conduz à perdição, né, e muitos caminham por esse caminho, ele está dizendo. Mas ao contrário, ó, entrai pela porta estreita, ó, tá vendo? O caminho que leva ao encontro de Deus, ó. E porque estreito é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos os que a encontram. Aleluia. Isso é doutrina, irmão. A doutrina, ela entra para dentro, ela vai dentro do nosso exterior e trabalha dentro de nós e produz o efeito dentro do nosso coração, e aí vai expressar por fora o prazer de estar com Cristo, a alegria de evangelizar, a alegria de trabalhar, nada feito com força, nada com violência, nada com cara amarrada. Não, se for com o obreiro subir na tribuna para trazer uma mensagem para edificar ele, não sobe não. Não sobe não. Traga uma palavra de Deus. Se alimenta dela do mesmo jeito que a igreja está alimentando. Porque a mesma palavra que faz efeito lá é a mesma palavra que faz efeito cá. Porque se eu estou pregando para lá, mas se eu aqui não estou de acordo com ela, eu sou hipócrita, eu sou falso. A palavra é de Deus, mas eu sou falso. Sabia? Ele dizendo, toda árvore que não dá bom fruto, ó, corta e lança ao fogo. Toda árvore que não dá bom fruto, ó, todas as árvores têm que dar fruto. Não é eu, é a Bíblia. Só que umas, o fruto é bom. As outras, o fruto é ruim. Podia me explicar isso, pastor? Eu posso. Toda árvore vai dar fruto. Fruto bom e ruim. Você não está dizendo aqui que a árvore é estéril. Não está falando da árvore estéril. Está falando que a árvore boa vai dar fruto bom. A árvore ruim vai dar fruto ruim. A árvore que dá o fruto bom, ela vai estar enquadrada aqui, ó. Se fizer a vontade do Pai, tudo aquilo que está dentro da palavra de Deus, há de ser salva, de encontrar Jesus. Mas a árvore que der o fruto ruim vai ser cortada e lançada ao fogo. O que é fruto ruim? O que é fruto ruim, irmão? Irmão, fruto ruim é a pessoa rejeitar a palavra de Deus. Fruto ruim é a pessoa não aceitar a doutrina de Jesus. Fruto ruim é desfazer daquilo que Deus está ensinando na igreja. Fruto ruim, irmão, é não se arrepender do pecado e continuar no pecado. Fruto ruim é não reconhecer o Espírito Santo, que só Ele pode transformar o homem. Fruto ruim é não deixar o Espírito Santo entrar na nossa vida para fazer mudança. Fruto ruim é permanecer com maldade no nosso coração.
Isso é fruto ruim. Tudo aquilo que nos leva para longe de Deus gera dentro de nós, gera dentro do nosso dentro, do nosso pensamento. Tudo que não é bom gera dentro de nós. E como é que nós vamos combater isso? Dentro da palavra, orando, jejuando, amando o nosso irmão, ajudando ele. Quando alguém está perto de você que fala mal do seu irmão, aí você pergunta para ele: você já orou por ele? Você já orou por ela? Já orou? Não, é o seguinte: ora uma semana por ele, ora uma semana por ela. Tá? Não fale mal, irmão, do seu irmão. Não fale não. Está pecando contra Deus. Não adianta pregar bonito, não adianta cantar bonito, não adianta ter comunhão com a igreja, não adianta ser pastor de renome, não adianta ser um simples obreiro, não adianta. Falou mal do seu próximo, você colocou uma brecha para o inimigo trabalhar. Ajude o seu irmão, vê que ele está fraco, ajuda ele, estende a mão para ele. Mesmo que todo mundo fale, mas não fale. Porque aqui dentro da igreja, irmão, nós somos diferentes. Cada DNA aqui é diferente. Ninguém é igual. Ninguém é igual. Todo mundo é diferente. Mas aquele que habita em nós é um só. É Jesus. Ele habita em cada um de nós. Do jeito das nossas diferenças. Cada um tem a sua diferença. Mas no final, irmão, nós tudo adoramos um único Deus. Que quer nos levar para o céu, quer nos salvar, quer tirar nós do pecado, quer nos proteger, porque a obra de Deus é a coisa mais linda que nós podemos fazer. Glória a Deus. Amém? Olha só, irmãos. Olha só o que diz a palavra. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Eles estão dizendo, olha o que ele diz, e então lhe direi, afastai-vos, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vos que praticai a iniquidade. A dizer, irmão, aparecer lá diante de Deus. A doutrina para nós vai aparecer diante de Deus, dizendo: mas eu não expulsei os demônios, não fiz milagre em seu nome, eu não curei, eu não profetizei, eu não revelei, eu não fiz tanta coisa. Aí ele vai dizer: mas apartar, eu nunca te. Olha só para ver, irmão, o que eu entendo aqui é que quem faz essas obras achando que está trabalhando para Deus está enganado, Maria. Olha só o que ele está dizendo: eu nunca te conheci. O pastor está dizendo: eu nunca te conheci. Mas aí, profetizei em seu nome, curando em seu nome, expulsando demônio em seu nome, fizendo tantas maravilhas em seu nome. Quer dizer, você não reconhece isso, Senhor? Agora o grandão da Galileia vai olhar e vai dizer: eu não te conheço, eu nunca te vi, porque você praticou iniquidade, porque tudo que você fez não foi no meu nome, para mim. Você fez, mas você o tempo todo praticou iniquidade. Apartai-vos de mim, que eu não conheci, eu não conhecerei. Então, querida igreja de Jesus, Jesus vai conhecer nossas obras, aquilo que nós faz de bom para Ele, para a igreja dele. Isso Jesus vai fazer, você ter paz, alegria, o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Amém?
Glória a Deus. Vou fechar aqui, irmãos. Né? A palavra de Deus é tão maravilhosa, ela é tão gostosa que você vai falando, Deus vai te dando palavra, mas tem que respeitar também o horário. Né? Às vezes você fica triste, você dá um obreiro visitar a sua igreja, e aí o obreiro canta, louvor, prega, faz tudo, acaba o seu culto, você fica triste. Mas o pastor tem que ensinar os obreiros, irmãos, saudação, mas que ela passa 3 minutos. Você vai cantar um louvor, não dá saudação. Se você vai dar uma saudação, dá uma saudação de 3 minutos. Você vai na igreja do outro, acaba com o culto da pessoa. Irmão, vem que é pastor, obreiro, não tem ética, não sabe o que é uma ética. Isso é vergonhoso, irmão. O obreiro numa igreja do outro, chega lá da oportunidade dele, ele pula em cima do público e fadiga o povo. Fica 5, 6 minutos falando e estraga. É feio, é vergonhoso para nós que é obreiro. Aprenda, irmão, aprenda certo. Deu oportunidade, chega na igreja de qualquer irmão, deu oportunidade para você cantar um louvor, agradece, canta um louvor, entrega, é uma saudação, dá uma saudação breve. E assim você não traz vida e nem faz os irmãos pecar. Amém? Para que nós podemos hoje a dia melhorar mais e fazer melhor para o Senhor. Amém? Então, irmãos, esta palavra que Deus botou no meu coração, foi essa palavra que Deus trouxe para nós nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite? Vamos ficar de pé? Glória a Deus, vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Estão vendo, irmãos? Nós foi ali ontem, né? Viu, a gente grava. Viu, desculpa, meu filho, porque a gente ontem se encontrando numa situação, né? Custamos chegar onde chegamos. Parece que o negócio foi travado a luta. Né? Nós chegamos, mas era quase 9 horas, né? Foi difícil para nós, mas graças a Deus deu para nós fazer o que nós tínhamos que fazer. Mas parece que pela vontade de Deus, pela oração da igreja, se for da vontade de Deus, pode nascer uma congregação para nós trabalhar ali, o povo necessitado da obra de Deus. E aqui, irmão, nós tem bastante obreiro, olha. Graças a Deus, nós temos bastante obreiro. A gente está vendo que tem lugar que não tem obreiro nenhum. O pastor está sozinho, mas brigando, sofrendo. Amém, irmãos? Então nós vamos agradecer a Deus por tudo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastor Oteni vai estar fazendo esta oração final com a igreja, agradecendo todos e despedindo para nós e para o nosso